Matéria-prima. Substantivo feminino. Substância bruta principal, insumo básico a partir do qual se fabrica determinado produto ou bem. No sentido figurado. Aquilo a partir do qual se inicia alguma coisa que ainda se encontra no seu estado bruto. Base, fundamento. Você já parou para pensar que tudo que consumimos vem de uma matéria-prima? E no seu dia a dia, você reconhece o quanto você consome de materiais de origem animal, vegetal ou mineral? E como funciona a cadeia produtiva deles? E se essa é uma cadeia produtiva que se sustenta através de um sistema de gestão que considera a natureza, as pessoas, a saúde e a segurança no trabalho, a logística reversa e a qualidade do produto? E você tem noção de como seria a sua vida se houvesse a escassez de alguma dessas matérias-primas naturais? Qual é a matéria-prima que alimenta o seu nicho de trabalho? O que você faz para garantir que todos os processos que envolvem esta matéria-prima estejam de acordo com o que você acredita ser correto? A matéria-prima é feito de encontros que discutem sobre um elemento básico, concreto e subjetivo. A cada edição, um novo material será abordado de forma ampla, reunindo designers, arquitetos e artistas, criativos e gestores, de iniciativas públicas, privadas e do terceiro setor, tendo sempre alguma matéria-prima como fio condutor. Democrático e acessível, o evento é aberto para o público em geral, e parte da renda arrecadada sempre será revertida a uma instituição envolvida com o tema proposto. Oferecer conteúdo relevante, ensinar, informar e aprender com o olhar ao próximo são questões que nos motivam. Líder global em manejo sustentável de florestas tropicais, a Precious Woods é responsável por mais de 1 milhão de hectares, trabalhando de acordo com os mais rígidos critérios. Com sede na Suíça, tem atividade no Brasil desde 1995, em Itacoatiara, no Amazonas, e na África Central, Gabão, desde 2007. A Precious Woods tem como uma das suas bandeiras a conscientização de que uma floresta tropical manejada de acordo com os parâmetros oficiais, adicionados aos critérios de certificação FSC, traz excelentes benefícios para a floresta e para o planeta. Em uma definição livre, o manejo florestal pode ser explicado como a arte de se pegar de dentro da floresta apenas o que ela te daria, e não o que queremos dela tirar. Além disso, a holding é responsável por produzir e negociar uma ampla gama de produtos certificados de madeira tropical e energia limpa, trabalhando com respeito ao meio ambiente, à sustentabilidade e biodiversidade e à responsabilidade social. Olá, sejam muito bem-vindos à primeira edição do Ciclo Matéria-Prima, um evento que acontece com o patrocínio da Beverhill Design e Madeira Sustentável e da holding Precious Woods. Hoje vamos falar sobre a madeira na produção industrial moveleira, com mediação de Ana Cristina Schneider, assessora de estratégia do Sindimóveis e consultora dos projetos Orquestra Brasil e Raiz Project. Na mesa, Mila Rodrigues, consultora de grandes marcas do segmento, e os designers Leonardo Latavo da Latug e Guto Índio da Costa. O evento tem duração de 60 minutos, com mais 30 minutos abertos para perguntas que deverão ser feitas no chat. Obrigada pela presença e tenham um excelente encontro. Olá, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Agradecer o convite para participar do Ciclo Matéria-Prima.
abrindo aí o primeiro encontro e dividindo esse momento aqui com os designers Guto Índio da Costa e Leonardo Latavo, da Latug, e a Mila Rodrigues, né, que eu acompanho o trabalho aí há muitos anos. Tá? Como foi dito, eu trabalho junto ao Projeto Raiz, que busca a internacionalização do design de imobiliário no mercado internacional. É um projeto do Sindimóveis, com apoio da Apex Brasil. E a gente tem trabalhado aí, acompanhado, né, todo esse esforço, e hoje vai falar um pouco aí do tema madeira nesse contexto todo de produção e mercado nacional e internacional. Então, já dando um oi aí. Oi, Léo, tudo bem? Guto? Oi, tudo bem, Ana Cristina? Mila, podemos começar? Tudo bom, Ana? Tudo bem, Ana, Mila, Léo, tudo bom? Boa. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem. Bom estar revendo vocês aqui depois de tanto tempo. Pois mesmo é. que virtualmente, né? É isso aí, vamos lá. Espero que em breve, pessoalmente. Em breve. Isso aí. Bom, então, falando um pouco, né, a madeira é um tema bastante discutido, né, em cenários globais, né, e é uma matéria-prima em que o Brasil é extremamente rico e é percebido, né, por trabalhar de maneira ímpar, né, esse material. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de compartilhar com vocês é como é que a gente equilibra, né, as aspirações criativas de designers, né, como vocês, né, as questões produtivas da indústria, considerando um mobiliário produzido em madeira. Quem começa? Qualquer um começa? Fiquem, eu não vou direcionar, fiquem à vontade. Bom, eu acho que eles vão abordar muito mais pela parte criativa e eu vou abordar muito mais pela parte que faz a ligação, né? Que alguns que talvez não me conheçam no público, eu faço um trabalho de direcionamento criativo junto às empresas, onde eu trago a identidade da empresa sendo desenvolvida pelos talentos criativos, tá? Então, um objetivo, para mim, no lado da indústria, é formatar essa identidade. Então, passa-se por vários critérios, né? Desde o tipo de matéria-prima, a forma como a gente vai se apresentar, e quem são os parceiros que vão contribuir em trabalhar essa identidade, né? Então, eu estou sempre procurando pessoas que estejam com a visão aberta, os profissionais que consigam trazer uma percepção pessoal, né, de como ser diferente, de como ele interpreta o mundo, do que ele faz para traduzir isso em um produto. A indústria, ela tem que ser uma especialista naquela matéria-prima que ela se dispõe a trabalhar, né? Então, o encontro e fazer com que a fusão do design com a indústria estejam conectados e fazendo esse trabalho, desde uma ideia até ele evoluir como criação, é muito rico quando é possível acontecer em interação. Em muitos casos não acontece, às vezes pela distância, né, do profissional e a fábrica, mas sempre que é possível ter essa conexão, isso se torna muito enriquecedor. A fábrica, ela está sempre muito interessada em ter essa visão, esse olhar novo vindo para dentro da empresa. E a fábrica, por deter todo um conhecimento, eu não sei se eu posso falar mais especificamente de experiências ou de empresas, ou se vocês querem que fale de uma forma um pouco mais abrangente, né? Mas a fábrica, sendo uma detentora de conhecimento técnico, e no caso da madeira, por mais que seja uma matéria-prima trabalhada milenarmente e que tenha muitos processos, agrega-se todo esse conhecimento histórico a tecnologias novas, e isso, o domínio dessas misturas todas de técnicas usadas é que vai tornar viável alguns processos criativos, né? Então, eu vejo que existem alguns caminhos possíveis nesse entrosamento,
quer seja partindo de técnicas de domínio para a criação, né, em que o designer se envolve e passa a conhecer profundamente a técnica. Acho que essa parte o Guto é o concurso, né? E a parte em que vem a ideia muito nova, em que não necessariamente está presa num processo criativo, e o conhecimento da fábrica que torna isso viável, né? Então, assim, eu vejo que a matéria-prima, ela inicia por um grande conhecimento de causa, né, para ela poder partir para um trabalho criativo e técnico. Com certeza, né, ter a competência nas duas pontas é fundamental, né, para que o resultado... Faz toda a diferença. Uhum. Perfeito, Mila. Bom, vou complementar, então, vou seguir a fila aí. Nessas questões, Ana Cristina, eu procuro sempre ter muito claro qual o escopo da nossa profissão como designer, né? Você menciona a questão da questão criativa, né? Da aspiração criativa, né? E isso é uma das partes dessa profissão. Eu acho que é uma parte muito importante, né? Onipresente em qualquer momento de tudo que a gente faz, mas o risco, muitas vezes, que acontece com muitos designers, é que isso vira a razão principal dessa prática profissional. E o que eu enxergo, que eu acho que foi um amadurecimento ao longo dos anos, enfim, também é que nós somos prestadores de serviço através do design, da nossa ferramenta design, nossa ferramenta criativa, para a nossa sociedade, que aí significa a indústria que a gente trabalha, saber escolher as indústrias com os processos criativos corretos, saber escolher o material, as indústrias que trabalham com os materiais corretos, e interferir nisso de uma maneira para ele ficar, vamos dizer assim, mais correto ainda, né? Ou seja, que tudo, que através da nossa prática, das nossas ideias, das nossas criações, todos esses processos fiquem mais interessantes e principalmente os materiais que você acredita que sejam os melhores, né, para as condições que a gente imagina hoje do planeta, né, da consciência que a gente está adquirindo, né, em termos de sustentabilidade. Então, nos cabe a nós hoje, né, designers também, escolher que tipo de cliente vai trabalhar e como vai trabalhar os materiais, né. Eu, desde o início da Latug, nunca, estamos falando de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, a gente nunca fez uma escolha por um material, vamos nos especializar em um tipo de material, como outros designers fizeram, né, muitos, principalmente com a madeira, né, muitos viraram marceneiros, né, de alma, né, não tem nada errado nem certo nisso, mas o que a gente sempre se propôs é ser um investigador de cada material, cada matéria-prima que chega até nós, né, que geralmente chega com demandas, né, em busca de soluções, né. Então, obviamente, num país como o Brasil, pelo menos no nosso caso, o que mais chega sempre é madeira, né, a indústria moveleira é muito calcada na madeira, o que, se é bom ou ruim, não sei, mas é uma característica nossa, ótimo, né, e então, assim, a gente tem procurado, dentro desse universo que é muito calcado em móveis e madeira, achar as melhores soluções para que as nossas aspirações criativas estejam combinadas com boas soluções industriais, produtivas, bom uso do material e claro, o aspecto comercial, o aspecto cultural, todas essas características estejam dentro dos produtos, né? Então, acho que isso é o que a gente pode trazer de mais valioso, acredito eu, nesse momento, né? E, obviamente, quando você se depara com, vamos dizer assim, um cliente, né? Eu chamo de cliente, são os fabricantes, né? Que nos vêm até nós, ou os fornecedores de alguma matéria-prima, que você não acredita naquilo como processo construtivo, como processo de
como o uso de materiais, aí cabe a você não participar daquilo, ou pelo menos tentar interferir para que aquilo melhore, né? E se achar que não é viável, não participar daquilo. Então, assim, de certa forma, assim, de uma maneira muito rasa, muito genérica falando, acho que a nossa missão é tentar desenhar produtos que tenham essas características melhores possíveis em termos de sustentabilidade e de relações humanas, de fábricas, né? E tentar que eles substituam no mercado outros produtos que não tenham isso, né? Então aí a gente consegue dar uma contribuição um pouco mais real no sentido não somente uma contribuição artística, uma contribuição no sentido emotivo, mas uma contribuição num sentido muito pragmático, né? Que é o que o mundo está precisando hoje também. Passo a palavra para um próximo. Vou complementar, então. Até me diverti, a Mila dizendo que eu sou um especialista na verdade, mergulhar. O designer, eu vejo assim um pouco como um maestro, sabe? E eu não sou um especialista, não. Pelo contrário, o designer é um maestro meio que compositor. Ele precisa saber escrever a partitura, ele precisa saber controlar, comandar, quer dizer, instruir a orquestra para tocar daquela forma, né? Mas eu não, como designer ou maestro, eu não preciso saber tocar o violino, nem saber tocar o violão, ou o piano, ou o violoncelo, ou a flauta. Eu preciso saber compor esses instrumentos em harmonia, né? E da mesma forma, eu vejo isso no design e na criação das peças. De fato, assim, quando você cita um designer fazer um projeto e jamais ir à fábrica, eu acho até inacreditável. Para mim é impossível. Mas acontece. Mas é quase impossível, entendeu? E é uma pena, porque é na interação, né, do maestro com o violinista que, de repente, o solo fica incrível. Ou que, de repente, existe uma interação muito forte aí. E eu acho que talvez o que você diz que eu sou um especialista, no fundo, não é que eu seja um especialista nesses materiais, não, mas eu acho que eu faço muita questão de conhecer os especialistas, de estar junto, de ouvir, de dividir, de compartilhar. Os projetos não são feitos unicamente no desenho, quer dizer, eles saem do desenho para a vida real com a participação da indústria fortemente, né? E normalmente da área técnica da indústria. Normalmente um técnico, que é o cara que sabe tudo de como monta, como encaixa, como fabrica, e é nele com quem a gente mais troca, com ele com quem a gente mais troca, né? E, claro, a gente está sempre em busca da harmonia perfeita, da sinfonia mais incrível, e está sempre cerceado pelas restrições técnicas de cada material, de cada processo, restrições técnicas, restrições de custo. Às vezes a fazer, mas custa uma fortuna, é inviável comercialmente. E é por aí que a gente vai navegando, né? Nessas trocas e conversas e ajustes e acertos e negociando, né? Eu gostaria de fazer isso, mas olha, o viável, o economicamente, o fácil é fazer assim e não assado. E a gente vai se adaptando, né? A diferença do artesão para o designer. O artesão faz com a própria mão e se levar um dia, ou 2, ou 3, ou 100, tanto que faz, é uma peça de arte. O designer não, ele está preocupado na produção em série daquilo, né? Então, e tem a segunda etapa, que depois que fica pronto, e depois que de fato entra em série, com todas as restrições e ajustes normais de cada projeto, né? Mas como é que ela se comporta ao longo do tempo, em diversos ambientes, em diversos usos,
em diversos mau usos, que também acontecem, né? Então, a gente cansa de fazer também ajustes póstumos, né? O produto já está aí e a gente, puxa, olha, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar aquilo ali, vamos melhorar... Ou, eventualmente, mas agora a gente tem feito muito isso, assim, na busca de especialidades diferentes, para misturar diferentes materiais, tentar juntar duas indústrias, que às vezes nem se conhecem, mas uma faz uma parte, a outra faz a outra, e como é que a gente bota todo mundo junto no mesmo barco, né? E cada um com a sua especialidade, cada um contribuindo com o seu métier, com o seu olhar, com a sua capacidade técnica, né? Juntar o violinista com o pianista e conseguir fazer uma bela sinfonia. É meio por aí, eu vejo meio por aí essa união, Ana, mas às vezes é conflituosa, faz parte, né? Tem certos conflitos para lá e para cá, pode, não pode, muda, ajeita, e aí nesse ponto a gente é incansável nos milhares de ajustes e acertos, até conseguir, e também tem que ser às vezes abertos para jogar toalha, dizer, olha, esse caminho não está funcionando, tentamos, mas não está ficando como a gente gostaria. Vamos esquecer isso aqui, vamos para o outro caminho, né? Vira, pivota, vamos para o outro lado. Faz parte do... É a parte gostosa até, eu diria, da profissão. Acho que a parte enriquecedora, né? Super enriquecedora. A parte da troca, e que os expertises contribuem, fazendo com que a coisa fique melhor, né? A Mila está contando essa história porque acho que ela lembra de uma fábrica com quem ela trabalhava e tinha que pegar 2 aviões, 3 jegues, atravessar a balsa, dirigir 45 mil quilômetros para chegar lá. A viagem internacional. Viagem internacional. E aí ela ficou muito surpresa que eu fui, entendeu? Mas acho que vocês trazem... Mas essa fábrica específica é uma fábrica que faz questão de receber todos os designers. É uma fábrica que... Uma das que eu admiro bastante com o olhar e a aceitação, a forma de lidar com o projeto e de dedicação em cima. E você, Guto, é um perfil de designer que trabalha com uma linha de design bastante ampla. Você trabalha desde a linha de eletrodomésticos, né, até o mobiliário feito em madeira, né? E eu sou especialista em móveis. Então, dentro do meu setor, não são muitas empresas que que abraçam e têm a compreensão do que é um desenvolvimento em design. Então, por isso que existem casos de desenvolvimento em que o designer, ele foi gerador de uma ideia, e eu já vivenciei cenas de ver o designer frustrado, de ver a peça sendo lançada, completamente diferente do que se ele tivesse colocado a mão e participado, aquilo seria lançado, ou seja, aquilo sequer seria lançado daquela forma. Então, quando a gente tem empresas que têm essa seriedade e que têm essa compreensão de que o design é parte do processo e que o design é muito mais do que estética e ele contribui em N frentes, nesse caso, a gente tem que abraçar a empresa porque esse é o parceiro. Esse é o cara que vai fazer a gente realizar trabalhos e a gente vai contribuir no crescimento deles, e é nessa hora que a gente percebe o quanto quem tem a visão se abre para essa interação e faz com que, de fato, cada discussão, cada busca de projetos sejam buscas de crescimento, buscas em que realmente tornam o produto num patamar melhor, né, porque é a técnica certa, ou porque a gente vai junto, levando que possibilidade de técnica e que mudanças teriam que ter em forma, e vocês lapidando essa parte estética e trazendo isso até num resultado um pouco diferente do que era uma ideia inicial, mas se torna uma ideia ideal para ser lançada e viável, né? Essa troca é fundamental mesmo.
Acho que fica muito presente na fala de vocês a importância, né, para o sucesso de trabalho entre designer e indústria, e essa questão de flexibilidade, né, de conjunto, né, de parceria. Não é o designer criando isolado, né, o que o Guto disse, não imagino, né, eu não chegar numa fábrica, né, ao mesmo tempo não é a fábrica simplesmente executando sem, né, conversar, sem entender o que tem por trás de todo aquele desenvolvimento, né, e um aspecto que eu acompanho, e vocês três fazem isso muito bem, que é mercado, né, é considerar mercado também, e aí entram vários aspectos, né, que às vezes a gente tem que rever realmente um projeto, tanto por parte do designer, né, inicialmente, às vezes por parte da própria fábrica, e aí entra o que a Mila traz, né, de estar aberto a fazer esses ajustes, né, porque tudo isso tem que somar e tem que dar resultado, né, não adianta essa parceria se lá na frente não tiver a venda e a gente não estiver gerando o resultado esperado, né. Não, claro, eu até te complementando, Ana, eu enxergo o designer como parte de uma cadeia produtiva, é uma parte para um produto, desde uma primeira ideia até um lançamento no mercado, tem uma série de profissionais técnicos e criativos que tem que estar envolvidos, né? Então não é só aquela ideia do designer achar esse produto é meu, né? Eu acho que cada produto, inclusive os produtos que a gente faz, ele tem uma série de segredos que às vezes nem a gente sabe. A pessoa que está ali fabricando ele todo dia, ele tem um jeitozinho de fazer uma coisa que você nem está sabendo mais, porque ele já está no dia a dia dele, fazendo há anos, se sente dono daquele produto. Isso é muito legal. Eu gosto muito dessa ideia, né, desse sentimento de posse, né, que a cadeia produtiva toda tenha, né, que eu quero que as pessoas façam o produto gostando de fazer, eles se sentindo um pouco parte disso real, né? E aí é uma coisa que a gente cai, toda essa discussão, cai no que eu chamo da cultura do design, né? Então, quando a gente se depara com uma empresa, um fabricante que não tem a cultura do design entendida nos seus processos, é muito difícil você criar um produto novo. Eles não entendem que você precisa pesquisar, prototipar, levantar ideias, fazer mais de um protótipo. Existe um investimento para um produto ficar bom, um investimento de tempo, de energia, de conversas, né? Então esse imediatismo, né, é contraproducente, né? Mas eu acho que o Brasil entrou no geral, a indústria, né, numa culturização a respeito do design, né, muito em função dos primeiros cases dos últimos 20 anos aí, os primeiros bons cases dos últimos 15 anos na indústria moveleira que investiram na cultura do design e colheram, né? Acho que isso trouxe toda uma geração de indústria nacional atrás, né? Ainda tem muito a ser feito, mas quanto mais essa cultura estiver enraizada, melhor, né? E ainda falta muito, né? Mas pelo menos ela no mercado moveleiro ela entrou muito bem, né? Em outros mercados é mais difícil colocar, quando a gente vai aumentando a escala, quando a gente fala de cultura do desenho urbano, por exemplo, como é difícil implementar isso nas cidades, nas prefeituras. O Guto vai saber muito melhor que eu isso. É tão importante a cultura do design estar em escalas muito maiores para o sucesso, né, para a viabilização do nosso país, da nossa sociedade, né? Então, assim, eu também tento encarar esse trabalho específico com móveis, né, que eu tenho feito como uma tentativa de afirmação dessa cultura para que isso irradie também para outros meios e ganhe outras escalas, né? Acho que é fundamental que isso aconteça. Tem um amigo meu, designer, que ele brinca, ele tem um slogan dele que ele fala assim: só o design salva. Ele fala essa brincadeira. Sem design, que é tão transversal hoje, que ele está presente em tudo, né? Praticamente onipresente, né? Enfim, mas passo a palavra. E falando em percepção, né, assim, na opinião de vocês, qual é a percepção do consumidor brasileiro sobre a madeira, o mobiliário de madeira? O que vocês acham que acontece hoje no mercado? Eu acho que agora eu vou comer. Uma cultura muito de muita admiração à madeira, Ana. Bom, a gente é muito mal acostumado, né?
somos um país Com com uma quantidade, uma variedade, uma riqueza absolutamente incrível, né? É um tesouro que a gente tem, o clima, a terra, o espaço, e eu acho que o consumidor tem esse carinho, esse amor. A gente muitas vezes vê essas exposições que a gente faz, as pessoas acariciando as peças de madeira, né? Que a madeira tem essa coisa do toque. Se fosse uma peça de granito ou mármore, aquela coisa gelada, ninguém encosta, mas a madeira, a pessoa alisa, né? E eu acho também que, de fato, o Brasil evoluiu muito na questão da manufatura da madeira, né? Hoje a gente tem muitas fábricas com uma capacitação técnica espetacular. O que a gente consegue fazer hoje em madeira, com os processos digitais também, é absolutamente incrível. Eu brinco, digo que uma dessas peças, há anos atrás, precisaria de um artesão tão sofisticado, tão capaz, tão incrível, seria quase um Michelangelo para fazer uma peça que hoje a gente faz uma CNC em poucos minutos e que replica em série, né? Houve um avanço incrível da manufatura. Eu acho que houve também um avanço do design brasileiro, houve um forte avanço. Eu acho que tudo isso se soma numa indústria de um potencial tremendo. Acho que a gente tem um potencial tremendo para se tornar talvez a Itália do design imobiliário da madeira do futuro, sabe? E acho que a gente está chegando lá. Tem algumas barreiras ainda a serem vencidas. De fato, assim, a questão da matéria-prima, aqui, né, levando o tema para onde essa conversa começou, no primeiro vídeo, né? Nós, como designers, temos muito pouco controle das origens, né? Qual é a origem da madeira, qual é a origem da extração, de onde vem exatamente. Mas eu acho que essas coisas precisam ser também incentivadas do ponto de vista da legislação, né? Porque qual é a diferença, né, do DOF, Documento de Origem Florestal, que é amplamente utilizado, e a diferença do DOF para o FSC? Como é que isso chega no consumidor? O consumidor muitas vezes nem sabe. O mercado externo é muito mais preocupado com isso do que o brasileiro, né? Mas se o DOF é um problema, porque há essa discussão, se é ou se não é, se deve ou não deve, se é correto ou se não é, por que ele existe? Então vamos, de uma vez por todas, acabar com o DOF. Vamos dizer, olha, agora daqui por diante, FSC pronto, ponto, acabou. Porque também a madeira, né, de maneira sustentável, ela ainda é uma madeira muito cara, né? Ela é mais cara do que a de origem florestal. Eu acho que esse é um entrave que o Brasil precisa resolver, né? Eu acho que um segundo entrave, e eu estava falando aqui, né, há pouco tempo dessa capacidade crescente nossa, fabril, tanto do design à fábrica, de fazer peças cada vez mais incríveis e tal, sem dúvida. Mas eu acho que a gente precisa conseguir sair das nossas fronteiras, né? E a madeira brasileira tem as suas dificuldades. Dificuldade de atravessar a linha do Equador e chegar no hemisfério norte e resistir às diferenças de pressão, de temperatura, de umidade, etc. Quer dizer, acho que principalmente a manufatura brasileira, ela precisa vencer essa barreira de conseguir fazer a madeira brasileira se comportar de forma impecável aqui ou em qualquer parte do mundo, né? Independentemente da umidade, da temperatura, da viagem, do transporte. E por fim, a parte burocrática dos processos de exportação, né, Ana? A gente tem o projeto Raiz, que é esse projeto tão bacana que incentiva a nós, designers e fábricas,
apresentar os produtos brasileiros mundo afora, como é difícil, como é burocrática toda a questão da exportação, né? E como isso acaba sendo um entrave. Mas eu acho que com esses passos, né, a melhoria do manejo, o incremento do manejo florestal, a disponibilidade de mais madeiras, o manejo correto, a organização da legislação em relação à origem florestal ou à madeira de manejo, né? A melhoria fabril, né? O melhor design, a melhor produção, para que a gente consiga ter a umidade correta, a cola perfeita, o móvel impecável como patrimônio. E se, por fim, a gente conseguir derrubar as barreiras burocráticas desses processos de exportação, puxa, eu acho que a gente tem, hoje, todos os ingredientes para o mobiliário brasileiro de madeira ganhar um mundo. Mas faltam esses entraves, na minha visão. O mundo, ele olha com bons olhos ao design brasileiro, à madeira brasileira, tanto que tem empresas gigantescas, né, que investem no manejo no Brasil, né, isso é empresas sérias que querem contribuir, né, que o manejo seja feito de uma forma que melhore a condição, né, da região onde é feita a extração, mas que isso seja feito da forma correta e não de uma forma sem controle. Eu concordo absolutamente com a questão legal, que a gente precisa ter normas mais claras, e se a gente não tem normas mais claras, né, imagine, então, um processo que você falou que é muito bem aceita a madeira, mas o processo cultural. Eu até fiquei pensando aqui se era uma questão social, mas não é, porque eu já vi comportamentos que eu vou descrever agora em todos os níveis sociais. Então, eu acho que também existe uma questão de cultura da gente falar mais do que é a madeira como um material natural, pedra, couro, e, enfim, de todos os materiais naturais, mas hoje focado na madeira, porque a gente sabe que no mercado tem cliente que chega e fala, não, mas eu quero madeira toda igual, absolutamente toda igual, não pode ter veio, não pode ter olhinho, e aí, mas a beleza da madeira natural é ela poder estar expressa do jeito que ela veio, né, esse RG dela, né, essa digital da madeira. Para quem conhece, quem gosta da matéria-prima, isso é o que encanta. E quanto mais a gente vê isso, quanto mais veios, quanto mais poros, quanto mais ela está natural ao toque, mais a gente dá valor. Mas a gente sabe que numa grande gama de público, tem gente que até confunde o que é madeira e vai pôr a mão porque nem identifica de olhar. E não sabe se aquilo é sintético ou não. Então, isso também é uma falta de cultura, é falta de se falar, e eu vejo que quando eu tenho a oportunidade de fazer treinamento, principalmente com a equipe de venda, que é quem está na linha de frente com atendimento, eu sempre friso muito as questões naturais, que são as questões que a gente tem que valorizar e não colocar como culpado de que aquilo tem uma mancha bem no meio de um tampo. Sim, existe um padrão de empresa que vai selecionar as lâminas e vai tratar isso com uma lâmina filé mignon, que é aquela que vai ser trabalhada. E existem as empresas que vão trabalhar isso também de uma forma muito bem feita, né? Mas são camadas de empresas diferentes. O custo daquela empresa que só pegou o filé mignon, ela já comprou essa madeira num custo muito mais elevado. Então, um cliente determinado padrão vai receber isso dentro de um padrão, mas necessariamente ele não dá valor à madeira que ele está pagando por aquele valor. Porque se ele desse valor àquilo, ele talvez quisesse justamente aquela que tem um rajadão muito mais evidente e não escondido. Então, eu acho que a madeira aqui no Brasil, ela ainda é vista de uma forma displicente.
Eu acho que existe um grupo muito grande, existe cada vez mais conscientização, mais profissionais voltados a valorizar e a saber trabalhar com o material. Mas existe ainda a massa, assim, que contribuiria em valorizar toda essa base do que a gente tem de forma rica no Brasil, que não tem essa compreensão, né? Já no mercado externo, essas características da madeira, elas são muito, muito valorizadas. Então, eles são muito mais exigentes com as questões legais, como colocou, né, da procedência, dos vernizes colocados, isso tudo são exigências claras. Mas eles valorizam muito mais as características que a gente esconde colocando tonalizante, que a gente, né, a gente usa recursos que mascaram o que, na verdade, era para ser valorizado. E lá fora, por que eles gostam tanto da madeira clara lá fora? Eles valorizam o que quer, venha aparecer daquela madeira. E aqui, não, fica tudo num tom caramelo e mel, que é para ficar nivelou. Se tem um olho, escondeu ali, né? Essa é a massa da indústria. Né? É claro que existem indústrias num patamar que valorizam, que mergulham de cabeça em fazer essa valorização. A gente tem exemplos lindíssimos, né, para colocar. Mas eu vejo ainda como um problema a falta de compreensão, sim. A gente tem uma pergunta aqui do André Viana, relacionada a essa questão do manejo, né? Ele pergunta, existe um trabalho de designers em busca de novas espécies de madeira tropical, além das usuais? Pois este é um tema que é demandado para os planos de manejo florestais. Legal, boa pergunta. Eu tenho uma experiência recente com essa questão, porque isso, obviamente, é uma preocupação que veio crescendo, né, com a gente, acho que com os designers também, em relação ao que tipo de material, não só da madeira, mas que tipo de material em geral você vai colocar a sua energia criativa para potencializar. E eu tive um convite da própria BV Rio para visitar uma cooperativa de manejo sustentável lá no Tapajós, né, no meio da Amazônia. E eu fui. E foi uma experiência incrivelmente enriquecedora. Saíram produtos que estão no mercado hoje. E eu fui conhecer, fui lá ver o que é isso, o que está acontecendo aqui. E me deparei com uma situação que era uma comunidade, né, de bem estruturada, né, chamada Conflona, uma cooperativa, com muitos hectares à disposição e extremamente organizada, bem organizada, com selo FSC, que é um selo dificílimo, inclusive, de ter. Eles tiveram lá uns 400 itens lá que eles tiveram que atender para conseguir o selo, né? E a gente foi dentro da floresta, eles fizeram questão de mostrar, de entender como funciona a extração, e eu ampliei um conhecimento sobre isso que não era, né, de você entrar na floresta e realmente ver, todas as árvores estão catalogadas, e eles só extraírem, né, eles mostraram, essa árvore aqui a gente vai extrair semana que vem, essa aqui do lado, nunca, e aquela outra ali daqui a 30 anos, e por aí vai. Então assim, a extração era, e aí, com isso, como estavam perguntando contra a origem das matérias-primas, se estão procurando outros tipos de madeira, se nós estamos procurando outro tipo de madeira, nessa visita, eu conheci um monte de madeiras que eu nunca tinha ouvido falar os nomes, né? Assim, eu falei, caramba, né? E depois eu fiquei pensando, né? A gente vem, se a gente olhar o Brasil, né, a geografia do Brasil, a nossa extração da madeira vem de leste para oeste, histórica, né? Vem de leste para oeste, né? A Mata Atlântica começa a ser devastada, desaparece o jacarandá, né? Então as madeiras os tipos de madeiras que vão sendo utilizados ao longo dos anos, elas têm essa geografia, se você olhar, elas vão entrando para dentro do continente, né? Então, as melhores madeiras não estão hoje na região sudeste, nem nada, porque já foram desmatadas ou replantadas, outras coisas, né? Elas estão
nessas regiões. E a variedade é absurda, né? E a maneira de tratar isso é que é assim, depois eu voltei lá na BV Rio de novo, lá na Conflona, né, para desenvolver produtos, para fazer um treinamento de capacitação, enfim, e entender, né, os problemas deles também. Claro que é todo um processo também de entrada da cultura do design, fazer eles entenderem a linguagem do desenho, né, não é só madeira, né, mas eles estão o que está sendo feito, por exemplo, nesse tipo de caso, é uma extração muito consciente, sustentável, o selo FSC, e a manufatura do produto lá na Amazônia. Isso que era uma coisa mais interessante, porque em vez de você trazer peças enormes de madeira para ser beneficiada em Rio, São Paulo, Minas, no sul, por exemplo, atravessar o país, ela já sai de lá, né, pronta. Então é o mínimo de deslocamento, né, de matéria-prima que você faz, por exemplo, né? Então a gente começa a olhar assim, eu fiquei pensando depois, né, poxa, mas eu tô o quão sustentável eu estou trabalhando aqui, eu estou indo buscar uma madeira lá longe. Tudo bem, ótimo, extração. Você começa a se questionar, né? Quais são os fatores que entram aí nessa equação, né? Então, assim, eu achei bastante interessante nessa hora que a manufatura estivesse sendo feita lá aonde a madeira é colhida, porque só sai de lá o mínimo de cubagem possível para né, ocupar transporte, etc., que é o produto pronto, né? Enfim, e aí quem tiver a chance de ver nossos produtos depois vai ver que tem várias coisas nascendo dessa cooperativa e que eu acho que são casos isolados dentro de uma situação de Amazônia, mas que você começa a ver que é viável, que dá para se tornar ele tem que ser viável e ele tem que se fazer essa cultura do design que eu tanto falo, ela tem que não é só na cultura fabril, relação entre fabricantes e designers e engenheiros de produção, é no consumidor também, ele saber que o que ele está comprando, por que ele está pagando um pouquinho mais caro, é assinatura, dane-se a assinatura não é nada, o produto tem que ser bom, não importa quem fez, né? É isso, a procedência da matéria-prima, é uma das grandes, que tem que ser uma das grandes alicerces do comportamento de consumo, que a gente tem que ficar martelando, né? Dizendo para as pessoas, olha, compre isso. E isso tudo vem junto com essas, que também costumo falar muito, das relações interpessoais de fábricas, relações justas entre empresas e funcionários, etc. E agora tem mais uma nova coisa que está se falando muito, que pode soar um pouco bairrista, mas é a questão de você comprar um produto nacional, né? Desenhado no Brasil, fabricado no Brasil com produto nacional, que é o alimentar a indústria nacional, né? Enfim, eu tô nessa energia, assim, tenho pensado nisso bastante, assim. Léo, em concordância com a tua fala, o Renato Castro coloca aqui, né? Existe uma mudança significativa no mercado consumidor com a preocupação quanto à origem das matérias-primas utilizadas. Como enxergam esse novo consumidor e como sua empresa se posiciona, né? Então, vai muito nesse sentido. Não sei se alguém gostaria de responder sobre isso. Eu ia fazer um comentário, Ana, sem responder a pergunta especificamente, um comentário, né? O Léo, você está falando do transporte da Amazônia para o sul e depois volta para o mercado. Isso. Sabe que tem empresas exportadoras de móveis de madeira no Brasil que, para exportar para o hemisfério norte e não ter risco de problemas de umidade, etc., trazem a madeira do hemisfério norte. Compram a madeira no Canadá, trazem para o Brasil, beneficiam aqui e mandam de volta. Quer dizer, a logística, a maluquice logística vai muito além de Brasil, Amazônia Sul, né?
É doido. E uma coisa curiosa, voltando um pouco à pergunta da matéria-prima, da diversidade de madeiras, né? E você contando, né, que bacana essa experiência. E, de fato, a gente tem essa riqueza, essa enorme variedade, mas existe alguma coisa muito curiosa na indústria, porque existem as safras, né? Assim, hoje em dia, a madeira disponível é Jequitibá, Tauari, Jequitibá, Tauari, Tauari, Jequitibá, Jequitibá, Tauari. Todo mundo tem Jequitibá e Tauari. Gente, mas não tem outra. Não, Jequitibá e Tauari. E aí é curioso ver esse negócio, porque, de fato, existe quase que uma monocultura, né? Durante uma época, e a Mila talvez saiba até contribuir mais com essa conversa, assim, eu não assisti ainda essa virada, mas em algum momento deve virar para uma outra espécie, e aí isso deve caminhar mais uns 5, 10 anos, eu não sei. Com certeza. Assim, se a gente for olhar para a indústria, eles precisam de produtividade, né? E então eles precisam de madeiras que sejam, que se comportem dentro de um padrão, para eles não terem que regular máquinas, equipe de lixamento, a fase final, então, que vem as lixas, quantas vezes, quantas camadas, e as madeiras variam muito. E se eles têm madeiras com muita diversidade, esse controle interno fica difícil para eles, a gestão de estoque, e essa gestão de produção, né, de produtividade da matéria-prima. A empresa que a gente estava comentando há pouco é uma das empresas que eu conheço que tem uma gama maior, mas outro fator, né, mesmo para uma empresa que tem a mente para uma gama maior de opções de madeira, é essa disponibilidade, porque tem algumas madeiras que vão entrando numa classificação difícil, e geralmente essas que estão se tornando difíceis de comprar são as mais aceitas no mercado. E provavelmente vem todo mundo, que é o Frejó. O Frejó, todo mundo quis, a última década era Frejó para tudo quanto é lado, né? O Tauari e o Jequitibá já entraram tentando já suprir um pouco do que estava ficando difícil comprar de Frejó, porque o custo do Frejó, o metro cúbico dele foi para as alturas, né? Então, essas duas vieram substituindo e se encaixando ali, né? Então, quando a gente pensa na indústria, tem diversidade, e o Brasil tem uma quantidade absurda, né? A gente participei de um podcast com o Fernando Mendes, e ele estava comentando de um japonês que fez uma pesquisa, e ele veio com uma caixinha, assim, dizendo que essas eram as madeiras que existiam no Japão. E aí ele veio com uma caixa enorme, dizendo que essa era a quantidade de madeira que existia só no estado de São Paulo. Então, realmente, pegando a frase do Fernando, é uma diversidade que a gente desconhece, né, e a gente conhece aquela madeira que é a comercial, que está girando aqui no meio. Se o Léo, numa próxima visita à Conflone, ele começar a fazer a pergunta por espécies, eu acho que ele vai ficar chocado. Os rapazes não vão, talvez, nem saber dizer para ele uma listinha, eles vão abrir uma infinidade de informações. Não tem fim, é incrível. Não, e assim, a madeira de uma região brasileira, ela vai ter já diversas características. A hora que ela é extraída e ela é encaminhada para uma outra região, ela também já passa por todo um processo de secagem ou de tempos diferentes de tratamento, e depois ela toda tratada, vamos supor, uma madeira que saiu lá do norte, e ela foi beneficiada lá no Rio Grande do Sul, e aí depois ela vem ser entregue em Brasília, que é uma região extremamente seca. Então, todo esse processo ainda não é um processo que se detém controle. Então, quando o Guto fala da gente
buscar mais soluções em estabilidade, no processo de secagem, inclusive na forma de fazer as junções na construção do móvel, são muito importantes para que no trabalho da madeira, porque ela vai trabalhar ficando no Rio Grande do Sul ou indo para os Estados Unidos, ela vai trabalhar, mas a forma de junção, a forma de você trabalhar, você ajuda ou você não ajuda o trabalho dessa madeira. E quando você não ajuda, ela estoura e ela dá aqueles rachadinhos, né? E isso eu estou falando nas junções, né? Porque se ela rachar no meio, o problema já é no tratamento, no processo de secagem dela, né? Então, isso já é um patamar em que, se a gente tivesse mais oportunidades, e aí eu envolvo de novo as questões governamentais, de investir muito mais em pesquisa, em gente interessada em fazer mais, em fazer com que o país apresente soluções melhores e que a gente se mostre como país muito mais inteligentes, não somente interessantes, né? Isso seria o ideal. A gente vê muita iniciativa, mas são iniciativas individuais e não iniciativas de apoio. E isso a gente muito diferente. Num fórum de competitividade, exatamente isso, né? Que pelo menos, claro, ia ser impossível a gente ter, né, como tu mesmo trouxeste, né, na fala do Fernando, né, da quantidade de espécimes. Ok, a gente não tem como catalogar tudo, mas que pelo menos a gente tivesse as principais, né, ou mais orientação, né, quanto a tudo isso, né. Desde a questão que o Guto trouxe lá na frente do FSC, né, de definir claramente a legislação de extração, de manejo, e uma clareza também no processamento, né, dessas madeiras, que também hoje é uma coisa muito tentativa e erro, né, é investimento de muitas partes, né, e a gente não tem isso de uma maneira clara, né. Tem uma pergunta aqui da Mariana Piccoli, perguntando das principais peculiaridades, né, considerando um projeto imobiliário em madeira em relação a outros tipos de projetos. Aí acho que isso é uma das coisas que a Mila, inclusive, acho que Mila e Guto já falaram um pouco até sobre isso, né? Uma das questões principais é isso, né? Como você trata essa matéria que é um pouco viva, né? Que ela tem sua seiva, sua umidade, né? E ela vai reagir a diferentes condições climáticas. Então, isso de cara acho que já está respondido, Mariana, né? Que como você trata os encaixes, o tipo de corte da madeira, muitas vezes você colocar duas madeiras diferentes no mesmo produto pode ser um grande problema, né? É claro que você vai avaliar espessuras mínimas que você possa estar trabalhando, você vai avaliar o tipo de maquinário que você tem disponível, né? Hoje em dia, quanto mais a gente está trabalhando aí com mais tecnologia, a questão formal, né, de morfologia do produto é praticamente ilimitada, né, as possibilidades. Então, por exemplo, alguns anos atrás, você enviar um projeto para uma fábrica, você mandava um desenho, né, uma vista frontal, uma vista superior, um corte, né, uma vista lateral, né, aquela coisa daquela escola né, lá do Renascimento até aqui, o mesmo modelo de como apresentar um projeto. De repente entram as máquinas de CNC, que começam a ler o corte. Primeiro entrou o AutoCAD, a coisa digital. Você começa a desenhar isso numa máquina. E você começa a imprimir, manda para a fábrica, o marceneiro tira a medida e faz. Depois a máquina começa a ler aquilo, né, e fazer o corte que você desenhou no computador. Então, a necessidade de imprimir o desenho, ser lido, né, e ser transpassado para a madeira, já acaba, porque o que tem que estar perfeito agora é uma linha no computador, tem que estar perfeita, porque ela vai ser reproduzida na máquina. E mais recentemente agora, os braços robôs, né, que esculpem a madeira, né? Então, aquela linha que você fazia num programa tipo AutoCAD, num programa digital, já está obsoleta também. Você tem que mandar um arquivo tridimensional perfeito para que a máquina reproduza e faça uma escultura na madeira, né? Mas isso tudo, então,
são questões técnicas novas, mas que entram nessa característica perene da madeira, que é a natureza dela, como ela reage e das diferentes resistências que ela pode ter. Então, assim, a grosso modo, né, as madeiras mais claras são mais moles, né, podem não ter tanta resistência, depende, que às vezes ela é mais flexível, ela segura mais uma tensão, e as madeiras mais escuras, mais duras, né? Então, então as peculiaridades da madeira vão muito por aí, por essa questão de saber que ela vai trabalhar, de saber que você vai ter que encaixar ela de uma maneira e olhar como é que ela vai reagir para frente, né? Existem algumas peculiaridades mesmo que a madeira exige Bom, cada matéria-prima exige a sua atenção, né? Mas a madeira, como ela tem essa coisa porosa e de trabalhar, mesmo depois de beneficiada, ela vai continuar trabalhando, dependendo da exposição dela, o designer saber qual é a indústria que ele está produzindo, se é, por exemplo, uma indústria de indoor, o comportamento que essa madeira vai ter, produzida por uma ambientação fechada, que vai estar muito mais exposta ao ar-condicionado, isso tudo, são características mais específicas. Se o projeto já é direcionado para um produto de área externa, muda tudo. A forma de você pensar a madeira não é mais a mesma. Você tem que já pensar em bitolas diferentes, comportamentos diferentes, você já não pode usar superfícies para o topo voltado para receber chuva. Então, tem várias questões que são pertinentes a um projeto específico, e o projeto inclui saber qual é o perfil o objetivo desse item, né, se ele vai ser direcionado para que área, né, inclusive o tipo de madeira. Não dá para ser qualquer madeira destinada, né, para uma área externa, é impossível, você passa a ter muito mais restrições de execução e de seleção de produtos, né? Isso aí. E tem nessa linha, assim, né, de considerando a constante evolução, né, e os diferentes materiais que hoje existem, por que ainda é uma preferência dos designers? Isso é uma pergunta do Manu Araújo. Trabalhar com madeira. Não sei se é uma preferência. A gente gosta de passar a mão, né? A gente gosta de carinhar, porque ela acolhe a gente. Não, eu vou responder diferente, Mila. É pela baixa necessidade de ferramental complexo. Né? Você produzir um móvel de madeira é relativamente barato. Você não tem que fazer formas, moldes complicados, não tem processos complexos, né? Entre aspas, sem querer... Um bom artesão, um bom marceneiro e uma boa oficina fabricam qualquer móvel, né? Sim. Mas, e quando você parte para outros materiais, aí começar a falar em metal, ou plástico, ou falar em, sei lá, mesmo concreto injetado, o que seja, todos esses outros materiais e processos são muito mais caros de largada. Você tem investimento em molde, você tem investimentos em ferramental, que são altos às vezes, e não se justificam se você não tem muita confiança no mercado e se você não tem uma indústria parruda por trás, bancando isso tudo, né? Então, eu acho que a coisa da madeira, ela se é uma preferência, é porque ela é muito disponível, muito abundante, é linda, né? Um material nobre, maravilhoso, e de relativo fácil manufatura. Isso é verdade. Mais fácil, acessível, de compra, de investimento, isso é verdade. Né? Não pensando só na indústria, né? Pensando aí no que acontece no mercado. Né? Você encontra marceneiros prontos para produzir projetos, né, que você leva.
Eles vão ter condições diferentes de produção, mas vão executar, né? E falando... Desculpa, Mila. Não, sem falar que é a forma de construção mais antiga, né? É a construção de móveis pensando na madeira, né? Porque ela é fácil de moldar, você lida com ela com a mão com muito mais facilidade. Muito mais fácil você extrair uma árvore do que uma pedra, não é? E falando em produção em escala, o Lucas Pontin está perguntando qual a pressão por reduzir custos, quanto a pressão, né, por reduzir custos fabris chega a reduzir a vida útil do mobiliário produzido em escala? Na percepção de vocês, isso acontece? Eu acho que isso é perfil de indústria. Tem indústria que é movida pela pressão de custo e tem indústria que está movida pela construção do que ela acredita, né? Dos valores que ela acredita, que um produto e uma matéria-prima tem que ser valorizada, que ela tem que ser bem trabalhada. Então, eu acho que isso não é uma regra, não é. Mesmo uma indústria que saiba trabalhar e que tenha uma clara definição de como ela quer se comportar com seus produtos, ela também vai buscar produtos competitivos, mas ela não vai pensar na pressão do produto, ela vai pensar no produto nascer conceitualmente já mais em conta, né? Dentro do meu processo produtivo, isso torna mais viável o custo, tais curvas, tais madeiras, né? E então a indústria que tem perfil de brigar pela pressão, realmente ela vai tirar da qualidade. Né? E aí, acho que aí entra de novo, mais uma vez, falar da cultura, né, que tem que estar colocada para o consumidor, né, tem que estar instituída, assim, né, tem que estar, a gente tem que estar sempre falando nisso para as pessoas entenderem. Aspectos sustentáveis, a gente um público geral tende a relacionar um aspecto sustentável do produto ao material dele, né? Da onde vem esse material, né? Como é que foi feito? Mas a durabilidade do produto é um aspecto sustentável do produto, né? Quanto mais tempo ele durar, menos você vai repor ele, menos você não vai comprar outro, não vai jogar esse fora, né? Então isso vai diretamente em contra a qualidade do produto, né? E não só a qualidade do produto, mas ao desenho do produto, de modo que ele não fique, você não perca o desejo por ele, não perca a vontade de ter esse produto também, né? Depois de 10 anos, sei lá, né? Ou 5, ou 20, né? Então é bom que a gente esteja tentando abrir um pouco o leque da ideia do que é sustentável, né? Do que é um produto sustentável. E a durabilidade dele, sem dúvida, Agora, em relação a essa preferência do designer brasileiro pela madeira, é justamente isso, é uma cultura que a gente tem aqui, que a gente está, né, a nossa abundância, a nossa cultura, como eu falo, acho que o nosso caso mostra bem isso, o caso da Latug. A maioria dos nossos móveis é de madeira, né, e não por escolha nossa, mas por escolha dos nossos clientes, que vêm até nós, né, pedindo desenhos, né? A gente presta serviço para as fábricas, né? E a maioria das fábricas trabalham com madeira, então é natural que você vá fomentando isso. Mas sou muito favorável a que outros materiais, a diversidade de materiais é fundamental que a gente esteja olhando isso, né? Porque novas possibilidades, novos gosto muito de trabalhar, por exemplo, com taboa, que é uma fibra muito abundante, né? Enfim, aí falando dessa diversidade, uma curiosidade, só um parêntese, uma outra experiência que eu tive muito interessante com madeira ao longo desses anos, foi nos anos que eu participei como jurado do Salão Casa Brasil, né, do concurso, né, nacional. Uma das categorias era uma premiação para madeiras alternativas, né? Então, todos os jurados eram muito ligados em design, né? A maioria eram designers. Né? Aí tinha um jurado lá no corpo de jurados que não era designer e que não sabia nada de desenho, mas ele sabia tudo de madeira, né? Então, esse tipo de profissional especializado em madeira é fascinante,
Então, eu tive um convívio com um profissional desse por alguns dias, né, do julgamento, e ele conhecia, por exemplo, ele falou, eu conheço umas 1.200 espécies de madeira, reconheço umas 400 de primeira olhada, e fala o nome dela popular e científico. Tinha esses números ficaram na minha cabeça, né? Aí eu falei, mas e aí, o que você faz com isso, né? O que você faz com esse conhecimento, né? Ele falou, olha, tem uma amplitude de coisas. Ele por exemplo, ele estava me dizendo que algumas semanas antes ele estava colaborando com a Polícia Federal num crime que tinha umas coisas num sacos de terra, com pedaços de madeira, um contrabando, etc. Aí aqueles pedacinhos de madeira que estavam naqueles sacos foram levados até ele, para ele poder dizer a procedência daquela madeira, para eles poderem traçar da onde veio aquela carga de contrabando, etc. Então, você vai entrando num mundo aí sem fim, né, do que esse conhecimento pode trazer, né? E aí, na época, por exemplo, estou falando de alguns anos atrás, eu falei, e aí, quais madeiras que que você recomenda usar agora? Um dos projetos premiados era em Tauari. Ele falou, essa madeira tá legal de usar agora. Essa madeira tá... Né? Ele falou, esse momento é um momento bom para usar Tauari, porque as coisas estão bem estabelecidas para isso, naquele momento era uma madeira alternativa, né? Sei lá, estou falando aqui de alguns anos, 10 anos atrás, sei lá. Então, né? E aí você vai vendo que isso vai acontecendo realmente, vai entrando no mercado, e todo mundo fala Tauari agora, né? Todo mundo sabe Tauari. Há 10 anos atrás, você fala para uma pessoa, um consumidor final, Tauari, ele vai falar, o que é isso? Quem é essa pessoa? É uma aldeia indígena? Enfim, né? Então, curiosidade. E como é que vocês percebem a relevância da matéria-prima madeira nos mercados globais onde vocês atuam? Fora Brasil, como é que a gente é percebido? Quanto a madeira é importante, né, no mobiliário lá fora? Então, eu acho que o potencial é imenso, Ana, imenso. Eu acho que a madeira é super valorizada, é um material nobre, né? A gente tem tido essa experiência engraçada de fazer... Engraçada não, experiência muito rica, muito curiosa, assim, mas de entrar nessa de peças feitas de madeira mais sofisticada, mais rara, menos disponível, e peças de edições limitadas. É um mercado assim, que você vê a atração que as pessoas têm por uma madeira mais rara, por uma madeira mais desconhecida, uma madeira menos abundante. São peças que são consideradas obras de arte, que têm preço de obras de arte, que são disputadas em leilões, quer dizer... E é uma pena, assim, o Léo estava contando a história tão rica aí desse expert em madeiras, né? A gente, por exemplo, eu gosto muito, assim, a cultura francesa, ela foi tão hábil em se tornar especialista do especialista do especialista do especialista na uva, e aí no vinho, e transformar a uva num produto, né, tão sofisticado, tão caro, tão complexo, um universo. Se você quiser estudar o mundo do vinho, você pode passar a vida estudando e você tem uma riqueza, uma cultura, né? O mundo do perfume, nossa, é outro universo, e tem esses especialistas. Eu conheci uma francesa uma vez que era especialista em exatamente conhecer cheiros e conhecer essas misturas, né, e saber por que um cheiro tal é feito do quê e como é que é. E isso vai, e isso é tão rico, quer dizer, eu falo da França porque eu acho que eles conseguem transformar produtos que poderiam ser bastante comuns, bastante, digamos, de pouco valor, como perfume, como vinho, em produtos extremamente sofisticados, né? E a gente tem o oposto, essa falta de cultura de vender o nosso café em sacas de 50 quilos, que não tem marca, que não tem design, que não tem cultura, né? De vender a nossa madeira em toras. É a mesma coisa, assim, sem agregar valor nenhum, sem trazer a riqueza e a beleza desse conhecimento
né? Porque isso é parte do valor da história, é parte da história, né? E tem muito valor, né? Da onde vem, para onde vai, qual é a origem, qual é o tipo da madeira, que características elas têm. E é um universo tão rico, né? Enfim, eu acho que o Brasil tinha que, de fato, promover muito esse aculturamento da cultura da madeira, porque acho que a gente teria muito a ganhar. E me parece que é uma expectativa, né, do mercado externo, assim, quando pensa em mobiliário brasileiro, a madeira é a primeira matéria-prima, né, que aparece, assim. Então a gente realmente tem um espaço muito grande, né, nesse sentido. Eu me lembro, assim, de várias conversas, né, nossas dentro do Raiz, né, de tá promovendo, né, uma mostra puxada, né, ou unida, né, por uma matéria-prima, né. A ideia da madeira ficou lá, né. Isso a gente ainda vai fazer, né, algo nesse sentido, né, porque realmente é uma agregação de valor bem grande, né. Tem uma pergunta aqui que vai num contraponto da madeira em si, né, que é perguntando para vocês como é que vocês enxergam a chegada de materiais como o MDF e o MDP na indústria moveleira, tirando o foco, né, de madeiras que a gente tem falado aqui, né, naturais, né. A pergunta aqui é como é que vocês veem a chegada dessas processadas, né, das chapas. Sei quem gostaria de comentar. Eu poderia dizer que é uma necessidade, assim, o móvel antigo era todo maciço, né, Ana? E você consumia uma árvore para fazer uma mesa. E fez parte da evolução da tecnologia, das fábricas, você conseguia aproveitar ao máximo cada tora, né? Então, você conseguia fazer lâminas tão finas que podem ser coladas a um MDF, a um MDT, quer dizer, na minha opinião, são alternativas que conseguem, de fato, contribuir para a sustentabilidade no momento que você, uma árvore, faz dezenas de mesas e não uma só, né? Estou dando um exemplo bobo aqui, mas a Mila certamente vai contribuir com outra visão aí, mais abrangente. Mas é exatamente isso. Primeiro que não são materiais novos, né? Eles estão há muito tempo na indústria e eles vieram em resposta a várias situações, né? Primeiro, aproveitamento da madeira, elas são feitas, né? A tora, o tronco é tirado, a parte dela que é tirada, as partes nobres, as partes menos, as partes que vão virar lâmina. Então, esse aproveitamento todo que sobra dela vai virar essa madeira prensada, né? E essas chapas. E elas contribuem também com as questões do peso, né? Que nós somos um país em que a gente transporta tudo por rodovia. Então, essa mesma madeira que vem bruta do norte, vai lá para o sul, é beneficiada, e depois ela volta sendo transportada, assim, imagina se isso fosse tudo maciço. Se a gente já vivia um caos, né, de manutenção das estradas, imagina como seria a realidade. Também a condição de resistência, essas chapas, elas trouxeram possibilidades de serem mais resistentes em determinadas situações, em que, para fazer com a madeira, seria um outro cenário, teriam que ser muito mais espessas. Então, a gente consegue hoje, a gente vê projetos lindos de mesas delgadas e 3,5 metros, graças às chapas, né? São elas, e obviamente muita estrutura bem pensada por dentro, que elas lindas e delgadas assim. Então, elas não são vilãs, né? Elas muito bem usadas, elas compõem móveis renomadíssimos, móveis caríssimos que estão disponíveis no mercado, né? Então, elas não são um problema, o problema, na verdade, é o excesso, né? Será que precisaria exatamente, de que forma pode ser processado o excesso, talvez, da madeira, precisaria, né, desse excesso de cortes para produzir uma peça Flintstones,
Isso seria um problema, né? Mas existem peças e também a gente não pode criticar, e que elas são Flintstones contemporâneos, são lindas as peças, mas elas têm todo um trabalho que é artístico, conceitual, tem uma proposta que justifica aquela peça ser feita dessa forma, que não faz sentido essa proposta entrar dentro de uma indústria, né? A indústria, com certeza, ela vai ter uma mescla do maciço, das lâminas e das chapas, tá? Dependendo do nível da fábrica, vai vir o grau de exigência das chapas, porque as chapas também têm diversas categorias. Elas não são únicas e disponíveis de uma única forma. Elas se apresentam em diversos perfis, né? E aí vai ser o perfil de cada indústria, o grau de exigência dessa indústria para o seu produto, que vai definir a categoria da chapa, né? Então, eu acho que todo mundo tem na lembrança, né, aquelas cozinhas mais baratas que estufaram por causa da água, né? Porque é uma escolha daquela indústria vender uma linha mais em conta, e para ser uma linha mais em conta, a chapa comprada é mais em conta, a forma de acabamento ao redor é mais em conta. Então, são perfis para atender um público imenso, né? A gente tem que ter indústrias que atendam a condição inteira de um povo, né? Que bom, Mila. Que bom que vocês estão respondendo assim, te complementando, até te interrompendo, desculpa, porque eu acho que pode existir um certo preconceito ao uso do MDF, né? Mas que eu acho que nenhum de nós aqui compactua com isso. Eu acho que justamente é mais uma das possibilidades da matéria-prima madeira, né? É como, fazendo um comparativo meio grosseiro assim, é como se fosse um filé e um hambúrguer, né? Então tem dia que você quer comer um filé e tem dia que você quer comer um hambúrguer, um é melhor que o outro. Às vezes é o dia, poxa, que gostoso, vou comer um hambúrguer hoje, né? Que seria o MDF, moído, etc. Então, são usos diferentes, para coisas diferentes. Então, quando o Johnny até pergunta, né, como é que vê, tirando que o MDF tira o foco da madeira, né? Eu acho que não é uma questão de tirar o foco, é até de abrir um leque para o uso da madeira, né? E usar as peças de madeira realmente de madeira maciça, né? Não é usar o filé mignon para fazer sanduíche, né? Para outra coisa. Então, acho que é só mais uma possibilidade que a madeira dá, e que, se tratada, né, com um processo correto, né, ela justamente acaba usando todas as partes da madeira, né? Não tem sobra, né? Porque é tudo moído e vai tudo para depois prensado, né? Então é até comum você ver também resíduos de marcenarias indo parar nesse tipo de lugar também, sendo comprado e retornando para esse tipo de indústria, né? Então pode-se falar até de uma simbiose às vezes, né? Nesse sentido, né? E reduzindo o custo, né, Léo? Reduzindo o custo, claro. Né? E às vezes viabilizando uma operação, né? Oi? Desculpa, Léo, te cortei. Não, diga, já conclui já. Não, eu só ia complementar o que vocês trouxeram, assim, é que às vezes a mescla, né, como o Guto falou, tu trouxeste, a Mila também, né, é a mescla que vai viabilizar uma operação, né. Eu me lembrei há anos atrás, trabalhando com uma indústria, numa exportação dos Estados Unidos, e era exatamente um caso de mesas, né, com tampos gigantescos, né, e pegava muito a questão do transporte, mesmo que marítimo, né, ainda tinha um agravante que era uma mesa que não era desmontada, né, então isso impactava absurdamente no frete, né, era quase que pagar o ar, né, cubagem do negócio. E na época esse empresário não queria de forma alguma, né, mudar, ter uma solução diferente para esse tampo que era de madeira maciça, que pesava muito, né, achando que podia estar tendo menos valor aquele produto, né? Eu acho que vocês trazem uma coisa assim muito forte, né? Não é isso, né? O que interessa é a percepção para o consumidor e é uma questão de economicidade também e de viabilidade, porque aquilo ali se tornou, né, inviável, né? A exportação daquela forma, né? Tem uma outra pergunta aqui que diz respeito é uma afirmação, na verdade, do André Viana, dizendo que ainda tem-se um entendimento de que de vincular madeira com desmatamento, né?
E aí falando que, no entanto, manejo florestal é uma ferramenta de conservação, e perguntando se tem algum movimento dos designers, né, para desmistificar esse ponto ao público, né? Eu, particularmente, né, poderia estar falando um pouquinho sobre isso, que a gente, com certeza, né, vem trabalhando muito forte toda essa questão de sustentabilidade, né, para, evidentemente, desmistificar, né, para mostrar que não é isso que é feito, mas queria também escutar um pouco de vocês, assim, como é que vocês percebem, existe, né, um esforço de contar ao público em geral, né, do Brasil e fora, que a madeira, ela é sustentável? Bom, o que a gente está fazendo aqui agora é um pouquinho isso também, né? Eu acho que são esse tipo de ação que vai sendo colocada, que vai botando esse conhecimento, né? Vai espalhando esse conhecimento, essa consciência para as pessoas. E aí também entra um pouco o caso da uva francesa, né? Que a gente tem que estar realmente fazendo isso para que seja valorizado e entendido isso. Se existe algum movimento conjunto de designers organizados para que isso seja entendido, acho que não, que eu saiba não, tá? Mas são assuntos recorrentes que estão em pauta. Mas acho que não. Acho que vocês conhecem algum tipo de movimento nesse sentido, de designers em conjunto? Acho que não. Acho que não. Não conheço. Acho que quem está fazendo muito isso é a própria BV Rio, né? Eu ia citar, acho que sim. Muito, o Instituto BV Rio tem feito muito isso, né? Trazendo designers, lançando produtos, viabilizando situações, que foi o meu caso com a cooperativa. Então, assim, eu acho que nem está vindo tantos os designers, acho que está vindo certos agentes, né? Os designers estão participando disso. Então, nem tudo está na mão do designer. Eu diria que pelos projetos, né, dentro do próprio Raiz, a gente trabalha muito, né, tanto com assessoria de imprensa, com tudo mais, esse pilar, assim, de sustentabilidade, né, uma frase nossa que já virou, assim, padrão, quando se pergunta, né, porque a primeira pergunta de um jornalista ou de um comprador para a gente é sempre em relação à sustentabilidade, né, e a gente diz que isso não é nem passível mais de uns são, outros não são, né, isso já é ponto... Tem que ser, né, sustentável, tem que vir de manejo, né, então, assim, eu acho que nesse sentido existem alguns movimentos, sim, reforçando, mas não que seja o único objetivo, né, como um pilar para alicerçar todo um trabalho, né, competente, enfim, de mercado. Eu acho que a empresa séria, né, que ela quer ser vista como séria, ela vai ter preocupação da forma em que ela compra, né, porque ela sabe que hoje isso é uma questão importante, que se isso não for levado a sério, ela não tem portas abertas. O mercado internacional é um mercado que exige, então, para você fornecer, você também tem que apresentar, né, quem é você como indústria, o seu comportamento, o seu sistema de compras, né, então, eu acho que essa visão mais séria, ela está mais reforçada. Eu vou voltar a dizer que, assim, as posturas, né, as determinações maiores, né, mais importantes do país, elas ajudam, elas contribuem muito com a visão displicente, né, de que nós não cuidamos, de que nós desmatamos, né, então... São coisas que forçam o estrangeiro vir perguntar qual é a nossa procedência da compra, né? Porque se a gente também tivesse um comportamento que fosse coerente e a gente pudesse marcar, a gente talvez, como empresas, não tivéssemos que provar tanto o que a gente faz, né? E infelizmente, uma coisa puxa a outra, né? A gente é focado, a gente faz o nosso trabalho, a gente se dedica, a gente mergulha e quer fazer bem feito, mas, obviamente, isso tudo, quando tem um respaldo, e aquilo que o Guto falou da França, valorizar cada pequena conquista deles, né, de conhecimento, obviamente,
é o caminho de você falar, né, da aval, que a origem é francesa, né, como se bastou ser francês, você tem certeza que é muito bom, né, como se só existissem perfumes bons na França, não é? Mas é a construção, né, que deu aval a esse nome, e é isso que a gente precisa, fazer uma construção maior que contribua, né, em que nós, como cidadãos, façamos a nossa parte como profissionais, que a gente tenha consciência, que a gente pense, que a gente queira saber cada vez mais como fazer com sustentabilidade, fazer com seriedade, fazer com qualidade, e a gente gostaria de ter também, né, todo um respaldo maior, né, para fazer com que isso tudo virasse um resultado maravilhoso, um bolo lindo, né, chamado Brasil aí, né, ficaria maravilhoso. Bom, eu ainda acredito nisso, tá? Só vou dizer isso para vocês. Não desisto fácil. Acho que a gente tem que avançar. Claro. Pessoal, sim. A gente está com o nosso tempo aqui quase acabando já, né? Vou agradecer e deixar uma palavra aí para cada um de vocês aí de despedida, né? Acho que passou super rápido o nosso papo, né? Quero agradecer as contribuições de vocês. Com certeza teríamos conteúdo aqui para mais muito tempo, né? Só o que eu conheço, né? Um pouquinho de cada um já teria aí uma longa conversa, mas muito obrigada aí por esse bate-papo. Já me despedindo aqui, então, muito obrigada. Tá bom. Passar para o Léo. Obrigado, Ana. Guto, Mila, adorei estar conversando com vocês aí, pessoas queridíssimas aí que a gente vai encontrando pelo Brasil, pelos eventos afora aí de design. Espero e acredito que fizemos hoje uma boa contribuição nessa conscientização sobre o que é madeira, sobre o que pode ser um consumo sustentável, enfim. Obrigado pelo convite. Eu também agradeço a vocês, foi uma delícia estar junto com vocês, amigos de tantos anos. Poxa, cada um aqui de nós carrega rema o barco de um jeito, né? E nós, designers, por um lado, né, Léo? Mas, assim, pessoas como a Mila, que fazem esse meio de campo com a indústria, que é um trabalho tão importante, tão bacana, ou o trabalho da Ana com o Projeto Raiz, que é um trabalho de promoção também tão legal. Eu acho que essa corrente aqui precisa estar cada vez mais unida, mais integrada, mais atuante, né? Juntos somos mais fortes. Super obrigado a vocês, um maior prazer. Olha, eu que agradeço o convite, o espaço, estar com vocês é um grande privilégio, muito obrigada, e quero enaltecer a iniciativa, né, de fazer esse debate sobre matérias-primas. Eu acho que a matéria-prima é essencial da gente trazer mais para a discussão, o valor que isso tem. Pelo que eu conheci do projeto, a ideia é discutir diversas matérias-primas, várias abordagens, e eu acredito muito no projeto, acho que vai ser uma ação muito fértil e com uma chance de crescer muito. Fiquei muito feliz de participar desse primeiro e agradeço muito. Muito obrigada, beijo grande. Beijo. Até a próxima, gente. Beijo, tchau. Tchau, beijos. Agradecemos a sua presença e esperamos que tenha gostado deste encontro. Lembrando que nosso próximo evento acontece no dia 13 de agosto com o tema Madeira na Produção Artesanal Moveleira. Para mais informações, acesse o site www.ciclomateriaprima.com.br. Até lá!